Muita gente vem aqui ensinar suas técnicas e alguns dos nossos artesãos, inclusive, super criativos, trazem técnicas diferentes para a gente conhecer. É o caso da técnica que a gente vai conhecer hoje aqui no nosso programa. A Ana Paula Alves aqui com a gente mais uma vez. Ana, muito obrigada pela presença. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada mais uma vez vocês pelo convite. A técnica de hoje foi invenção sua? Foi uma criação. Foi uma adaptação dos mosaicos, dos azulejos. E aí a gente está muito na moda aí o azulejo português. E eu não queria que a gente saísse daquelas estampas de azulejo português e tentei trazer isso para a realidade que hoje eu trabalho muito com o scrap, o scrap decor. Então aí a gente fiz alguns testes e a gente chegou nesse resultado aí do azulejo, do falso azulejo com scrap decor. Então a nossa dica de hoje é para você fazer esse trabalho e que a gente está assim, todo mundo aqui ficou assim olhando, falando, Ana, que lindo esse trabalho, parece tão complicado. É difícil, não é? É simples. O que eu vou precisar para fazer então? Bom, nós vamos precisar de um papel para scrap, né? Certo. A gente precisa dos papéis variados, aí você escolhe o tema. Aqui eu trouxe para uma realidade um pouquinho mais lúdica, os rostos, está bem na moda, tá? Certo. O papel para scrapbook, nós vamos precisar de tinta relevo, transparente. Aqui a dica importante é que só essa marca dá certo. Tá? Eu fiz o teste com várias marcas, só tem uma marca que dá certo. Então a gente, qualquer coisa, você liga manda um e-mail para mim que eu passo para vocês. Okay. Vão precisar de cola branca pro azulejo e um verniz fosco, tá? E precisa ter uma tinta embaixo. Eu opto sempre por uma tinta próxima do papel. Ok. Tá? Então aqui no caso, para os papéis que nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar com o bege antigo, que pode ser um mineral, um palha, um bege clarinho, um porcelana, cor clarinha, tá? Mas não precisa necessariamente, aquela caixa ali você fez em preto, eu fiz ela em preto, eu fiz essa outra num begezinho mais forte. Eu sempre puxo mais próximo do papel, tá? Perfeito. Porque a cor de baixo, na verdade, vai ser o nosso rejunte do azulejo. Entendi, tá? Que vai dar essa sensação. Ele vai dar essa ideia do rejunte, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês só a parte de baixo da peça rapidinho, que eu fiz um desgastadinho, fiz uma patinazinha. Então, eu trouxe o passo bem adiantado aqui para vocês, olha. Aqui a gente tem uma plaquinha de MDF. Então, o MDF tá cru. O que eu fiz aqui? Trouxe bem passo a passo pra gente pegar. Eu dei uma demão do marrom escuro, tá? Lixei, dei outra demão. Em cima dessa demão, eu venho e passo uma cera incolor. Com uma malinha, tá? A gente pega um pouquinho da cera. Pode ser aquela cera de móvel também que a gente compra no supermercado, tá, Letícia? Tá. Ela só precisa ser incolor. Eu vou dar aqui, ó, a cera nela toda, tá? Então a gente vai encerar bem a peça, deixa secar uns 15 minutinhos, a gente vai ter esse resultado, a peça fica toda encerada. Ok. Em cima disso, eu vim com a tinta azul. Então, aqui nós faríamos uma camada de tinta azul, tem que secar ao natural pra gente não derreter a tinta. A cera. A cera, tá bom? E aí a gente tem esse resultado. Aqui, o que nós vamos fazer? Com uma lixinha 220, 320, não precisa ser uma lixa muito grossa, tá? A gente vai só dar uma leve desgastada. Alguns lugares um pouquinho mais, pra aparecer a tinta de baixo, ó. A gente vai desgastando. Tá, ó, vou puxando aqui, ó, e ela vai saindo toda. E a ideia é ficar algumas partes mais, outras menos. Outras menos, sempre mais nas arestas, né? Porque o desgaste de uma pátina é sempre pelas beiradinhas. Então, ó, a gente vai desgastando. Feito isso aqui, Letícia, o que nós vamos fazer? Dou uma demão de verniz fosco. Se a pessoa preferir, pode vir com uma outra camada de cera. Eu só preciso proteger isso para que pare de desgastar. Porque como tem a cera na superfície toda, qualquer toque mais bruto pode rasgar um pouquinho mais, tirar um pouquinho mais do azul, tá? Então foi isso que a gente fez na peça, na parte de baixo toda. Pode ser feito de outra cor? Pode. Tá? A cor. Por que eu puxei o azul e o marrom? Para puxar para o meu papel. Porque tem as duas cores trabalhadas tá? aí. Então a parte de baixo da caixa a gente vai ter esse efeito final. Perfeito. Tá? Então vamos focar aqui no azulejo, que acho que é a parte mais interessante do trabalho. Com uma folha de scrap decor, tá? Posso fazer com adesivo também? Posso. Eu comecei pelo scrap, então eu vou ensinar vocês com o scrap. Se alguém tiver alguma dúvida do azulejo, eu posso ensinar, tá? Aqui eu tô trabalhando com uma caixa 25 por 25. Então, eu vou tirar 25 por 25 do meu papel. Sendo que a caixa tem 25 por 25, mas a tampa tem um pouquinho mais. Então, eu tiro os 25 porque eu vou ter uma sobra de papel ali.
como que eu faço isso? Eu trouxe um aqui já que eu fiz um diagrama, tá? Eu fiz um diagrama aqui. Eu preciso de medidas exatas. Então, eu medi aqui quadrados de 6 por 6. Tá? Então, são quadradinhos de 6 por 6. Quando eu tenho a figura na frente, então, o meu quadradinho número 1 seria aqui. Para ficar mais fácil, eu faço uma marcação. 1, 2, 3, 4. Porque quando eu separar isso, ele vai... tipo um quebra-cabeça. Ele vai virar um quebra-cabeça, tá? Então, para eu fixar, ele é mais fácil. Feito isso, eu vou usar uma base de corte, uma régua de metal de preferência, um estilete e vou fracionar isso aqui. Fracionado, eu vou ter este resultado. Que é isso aqui. Vocês vão falar, mas tá preso. Não, eu já trouxe ele. Então, a gente vai ter quadradinhos assim, olha. Tá? Os quadradinhos, um a um. Certo. Tá? Eu vou tirar esses do meio. Pra gente entender o que tá como que a gente vai colar, tá? Eu vou sempre colar, Letícia, pelas extremidades. Então, você vai notar que eu trouxe aqui, ó. Eu pus com fita crepe para ficar mais fácil da gente poder visualizar. Eu vou sempre iniciar a minha colagem pelas extremidades. Então, eu vou colar primeiro o número 1, depois o número 4, seguindo aqui. Então, a gente vai ter aqui até o 8, aqui até o 12, o número 13 e o número 16. Então, começa pelas 4 pontas. Pelas 4 pontas. Depois, eu vou fazendo as laterais. Que aí eu consigo medir aqui a distância do meu azulejo. Então, quando eu vou voltar aqui, ó, eu vou ter... Esse aqui é o meu número 10. Então, eu vou ter ele aqui, ó. Tá, ó. A gente vai começando, vai colando. Eu vou passando a cola branca e vou fixando eles, ó. Com cola branca. Com cola branca. O importante é sempre passar a cola branca na superfície toda do quadradinho e alisar com uma espátula. Ele precisa estar bem colado. Por quê? Em cima disso aqui vai um verniz. Eu vou dar uma camada de verniz para proteger o meu baixo relevo. Tá? Então, aí eu vou um a um. Deixa eu só ver que número é esse. Eu sou o número 12. Entendi. Tá? A gente vai colando um a um e nós vamos chegar no resultado. Tinha uma outra tampinha aqui. Acho que ela tá ali do lado, o pessoal vai pegar pra gente. Tá. Tem uma outra tampinha que aí eu vou fazer a colagem. Tá no balcão aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, o número 15. Essa questão dos números é bem legal, né? Pra dar uma ideia pra gente. Então, é assim, aqui eu criei um com 16. Se eu tenho uma medida de 25 por 25, eu podia criar... Isso, obrigada. Eu podia criar quadrinhos de 5 por 5, como é o caso deste. Tá? Então, assim, as medidas exatas facilitam bastante. Não que não dê pra gente fazer isso com uma peça retangular. Dá, mas as medidas, elas vão variar um pouquinho. Elas não vão ser exatas, então a gente vai ter que calcular um pouquinho mais. Feito isso, colando um a um, eu vou ter este resultado. Este resultado que eu já trouxe. Eu tô trazendo em estampas diferentes para vocês verem que a gente pode trabalhar com rosto, a gente pode trabalhar com floral, tá? Então, a gente vai ter esse resultado todo colado, tá? Então, aqui eu passo um verniz, aqui essa peça já está envernizada, eu passo um verniz fosco, não precisa ser brilhante, pode ser o fosco. Que eu usei a cera não pode. Não, mas o que eu usei depois de passar Isso, pode ser o mesmo verniz, tá? Eu só não posso passar a cera aqui, porque eu vou colocar uma resina aqui em cima. Pode ser que a cera segure a secagem dessa resina, tá bom? Então, precisa ser um verniz. Porque o verniz é a base de água e ele vai nos ajudar nesse processo. Perfeito. Aqui, por diante, o que nós vamos fazer? Fixar a peça numa superfície plana, tá? Com a minha tinta relevo, eu vou vir com o bico dosador, eu vou descartar um pouquinho o que tá no bico, que às vezes tá seco. Ó, tá vendo? Tava seco. Eu descarto o que tá com o bico. Com o bico dosador mesmo, eu venho aplicando. Eu vou aplicando assim, preenchendo em movimentos circulares. Eu trago até a beirada. Como ela é uma resina mais firme, ela não vaza. Tá? Não quer dizer que ela não escorra. Se eu deixar ela nessa posição secando, ela vai escorrer. Tá? Ela vai escorrer. Até vocês me perguntaram se daria para fazer aqui um bloco para parede. Dá sim. Mas a gente tem que fazer os blocos separados e fixá-los depois de seco. Tá? Então, ó, eu vou preenchendo a resina. Tem que ser na horizontal. Ela tem que ser plana, tá? Ela tem que ser plana e livre de poeira. O tempo de secagem dessa resina é cerca de 3 a 4 horas. Para pessoas ansiosas como eu, a diquinha é fazer à noite. Porque daí você dorme. Que senão aquele dedinho de criança vai lá, entendeu? Ai, será que tá seco? Uma coisa bem legal de se ver é que assim, a hora que eu tô aplicando, ele fica leitoso. Sim. Tá? Ó, tá vendo como ele fica esbranquiçado? Sim. Bem esbranquiçado. Quando que eu sei que tá seco?
quando ele perde esse branco, esse branco, ele fica totalmente transparente. Olha, eu tô segurando ele em pé, você tá vendo que ele começa a dar uma corrida? Então, eu tenho que voltar ele para horizontal, porque ele vai nivelar. A questão da marca, por que eu falei que só dá uma marca? Eu testei com outras. Essa é a única marca que quando você aplica ela nivela sozinha. Tá. As outras, elas têm um pigmento um pouco mais forte. Eu não sei te dizer o que na composição é diferente, que ela fica com aquela ponta para cima. Entendi. Tá? Então, ela dá aquela dimensão mais dura. Essa aqui, ela é mais leitosa. Então, ela nivela sozinha. Por exemplo, ó, ficou um buraquinho aqui. Se eu vier aqui e empurrar só, ele vai... Olha como ele vai se ajeitando. Entendi. Tá? Não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas... Tá, então aqui... E aí eu vou fazer isso em cada um dos quadradinhos. Um por um, tá? Tomando cuidado pra não pegar o baixo relevo. Se pegar o baixo relevo, vamos supor que, ó, eu dei uma vazadinha aqui. Na hora que eu vazei, eu venho aqui com a minha mão mesmo, ó, e tiro. Ó. Sempre um paninho de apoio, ó. É meio dica de manicure, né? Que tira o cantinho da unha. Na hora a gente tira e consegue consertar. Certo. Tá? Então aqui eu vou preencher, é um trabalho de paciência. Tá. Fica bem bonito. Aqui, por causa da luz, ele já tá secando, né? Você já vai ele seca bem, ele começa a secar pelas bordas, tá? Sempre o centro vai demorar um pouquinho mais. Então você vai perceber que durante a secagem, ele vai ficando translúcido nas bordas e o meio leitoso. Ah, legal, tá dando pra perceber direitinho isso, aí a aplicação. Isso, ó, eu vou aplicando em movimento circular. Pode ser que faça uma ou outra bolinha. Fez a bolha, com o próprio bico a gente vem, aperta e até estourar a bolinha, tá? Então a gente vai aplicando aqui. E aí eu faço isso em todos os quadradinhos? Quadradinho por quadradinho. Feito isso, estando sequinho, posso fazer mais alguma outra coisa na peça? Posso. Posso aplicar uma florzinha em cima de papel. Posso aplicar aquelas florzinhas que a gente compra pronta de tecido, voal. Gente, mas a peça não fica tão linda fita, assim. Uma fita na lateral sempre dá um charme. Ah, é verdade. Você pôs aqui, por exemplo, na lateral da nossa peça. Eu poderia aqui na borda, essa borda que sobra do azulejo, eu poderia aplicar, fazer uma aplicação de strass, de pérola, fazer algum detalhe a mais. É que eu achei que ela tava tão bonita assim. Ela colocou até uma fita aqui, ó. Isso. E ela dá um brilho, né? Gente, Ana, adorei essa técnica. Olha o brilho do relevo. Fica lindo. Não, e ninguém disse que não é azulejo. É, a gente faz com azulejo. Então, assim, se você quiser trabalhar uma caixa menor, normalmente o papel de scrap, se você usar numa caixa menor, você perde a beleza do papel. E for usar um adesivo, por exemplo, que é o caso da caixa preta, essa preta é um adesivo. Tá. O que eu fiz? Eu trabalhei embaixo com um cardstock. Um papel cardstock preto, colei o adesivo no cardstock para ele ficar mais firme. E depois eu fiz o corte. Perfeito. Bom, quem quiser saber mais sobre essa técnica, o contato, por favor? É no meu e-mail, anitafreitas25@ig.com.br, ou lá no Facebook, Artesanatos Anita, ou pelo meu telefone, que é 2233-1714. Perfeito. Bom, volte aqui para trazer outras técnicas tão lindas quanto essa, tá bom, Ana? Obrigada. Bom, lembrando que essa aula estará no canal oficial da Boa Vontade TV no YouTube. Aí você pode assistir lá, acompanhar o passo a passo, tirar suas dúvidas. youtube.com/boavontadetv. Ou então mande seu e-mail pra gente, vidaplena@boavontade.com. A gente vai pro intervalo e já volta.